Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, né? Eu me chamo Leonardo e venho aqui, né, mais um dia, pela graça de Deus e misericórdia deles, se renovaram nessa manhã, trazer mais uma meditação na palavra do nosso Criador. Glória a Deus, né? A minha oração é que o Espírito dele possa nos revelar a tua verdade que está intrínseca nessas letras, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus, aleluia, e apta para educar, exortar, redarguir, ou seja, instruir a mim e a você, a toda a humanidade, nos caminhos do Senhor. Glórias a Deus. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, ou tiver aplicativo no celular, se não tiver, baixe, porque a sabedoria do Senhor, né, é o maior conhecimento que precisamos para termos uma vida tranquila nessa terra. Glórias a Deus. Então vamos abrir, né? A minha já está aberta, você abra a sua lá no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Glórias a Deus. Eu estou lendo, hoje eu vou fazer a leitura numa versão da João Ferreira de Almeida. Amém? Glória a Deus. Pois essa letra ela é maior um pouco, então facilita a nossa visualização. Glória a Deus. Né? Então, pessoal, se vocês observarem, o versículo 1 do capítulo 19 não está, né, sendo visualizado aí na tela. Porém, né, por quê? Por conta que, para não estar folheando, né? Então, vou estar lendo o versículo 1 em uma outra Bíblia, e aí a gente dá continuidade por aqui, ok? Amém. Glória a Deus, que Deus nos ajude, né? Então, Lucas, capítulo 19, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus, durante o seu ministério, ele vivia de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, né, pregando a palavra, realizando milagres e muitas maravilhas, né? A palavra chega a dizer que se tiver nenhum livro poderia escrever tudo que Jesus fez em seu ministério. Então foi muita coisa, aleluia, né? Pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios, né? Então esse Jesus Cristo, a própria palavra nos afirma que ele está vivo e reina no meio de nós, glória a Deus, porque ao terceiro dia, né, ele ressuscitou. Então nós temos que crer que Jesus está aqui, está aí, está em todo o mundo através do Espírito, né? Porque ele mesmo falou: eu irei, né, mas enviarei o advogado, o Espírito Santo, aleluia, o Consolador, glórias a Deus. Então a promessa do Espírito Santo para a vida de um homem é para toda a eternidade, né? Se nós aceitar a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, o Espírito dele vem repousar sobre nós, vem nos ungir, né? Vem nos dar unção para compreender a palavra e força para viver por ela. Amém? Glórias a Deus. Então, continuando a leitura. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Vamos dar uma pausa aqui para entender o que significa ser, primeiramente, publicano, nesse contexto aqui. Ser publicano, nesse contexto, é ser cobrador de impostos do Império Romano, que era o império dominante da época, certo? E em outras versões diz que Zaqueu era chefe dos publicanos, né? Nessa versão está dizendo maioral, ou seja, Zaqueu, o que é ser chefe? É um conceito básico, né? É uma pessoa que está hierarquicamente acima das demais, coordenando as demais, né? Então Zaqueu ele era um chefe dos publicanos. E a palavra diz que ele era rico, né? No decorrer da parábola aqui, né, dessa passagem da conversão de Zaqueu, nós vamos entender que a Bíblia vai nos insinuar que Zaqueu se tornou rico
por conta que ele se aproveitava, né, da posição em que estava, né? Mas mesmo assim, aquele homem inclinou-se o coração para Deus, né? E recebeu misericórdia da parte dele. Glória a Deus. Então, que nós venhamos ficar atento a esse ensinamento de Deus, meu irmão. Aqui é a palavra de Deus. Você está visualizando aqui a palavra de Deus. Deus, eu creio que em um nome de Jesus Cristo, Ele está só usando os meus membros, a minha língua, né, os meus sentimentos, né, para proclamar a mesma. Glória a Deus. Até porque hoje eu sou servo dele pela misericórdia dele. Glória a Deus. Então, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Glória a Deus. Então, pessoal, só para que haja um entendimento claro, o sicômoro é uma árvore de estatura alta, porém os galhos dela são baixos e que suporta, né, um ser humano em cima, né? Então, Zaqueu, a palavra já disse que ele era baixo e ele conseguiu subir por conta que, por mais que seja uma árvore alta, os galhos dela são baixos e aguenta, né, suporta o peso de um ser humano, certo? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Glória a Deus, né? Interessante que eu até escrevi aqui, ó, o que Jesus queria dizer, me convém. Isso aqui, irmãos, é a necessidade, significa a necessidade divina de reparação. Glória a Deus. Em outras passagens, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele está reconciliando o mundo com ele mesmo através de Cristo. É por isso que você vê o mundo todo, né, entre aspas, pregando, convidando você a aceitar a Cristo, assim como Deus me traz aqui, né, por essa passagem, fazer um convite, né? Deus, ele quer entrar na casa de todo ser humano, porque a palavra vai dizer que a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Glórias a Deus, mas nós temos livre-arbítrio, né? E às vezes ouve a palavra do Senhor, né, e endurece o coração. Então eu te convido que em um nome de Jesus Cristo venha abrir seu coração para Deus. Não é para mim, não é se confessar diante de um homem, confesse diante do seu Criador. Aceite Jesus Cristo, porque Ele é quem faz a obra. Amém? Glória a Deus. Então Jesus diz: pois me convém ficar hoje em sua casa. Glória a Deus. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Glória a Deus. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, né? Ou seja, pessoal, nesse versículo posterior, aqui no versículo 7, nós vamos observar que as pessoas que estavam arrodeadas ao redor de Cristo, talvez, com certeza, pela passagem, podemos bater o martelo de que essas pessoas estavam simplesmente buscando a Cristo pelas coisas desse mundo, ou seja, buscando simplesmente a bênção e não o abençoador. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, né, no capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer que se nós buscarmos ou servirmos a Cristo simplesmente pelas coisas dessa vida, somos os piores miseráveis seres humanos, né? Então, o que nos dá certeza disso é o fato daquele pessoal ficaram com inveja, né? Duvidaram o chamado de Cristo, né? Acharam que Jesus não era profeta, acharam que Jesus não conhecia a estrutura de Zaqueu, a natureza de Zaqueu, né? Achavam que Jesus estava enganado, mas porque ainda não tinha revelação divina de que ele realmente era o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo, né? Mas nós temos o livre-arbítrio de deixar ele entrar ou não em nossas casas, né? Então, lendo aqui novamente, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor:
Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Glória a Deus. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, glória a Deus, pois que também este é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glórias a Deus. Interessante que essa passagem aqui nos remete lá para o Velho Testamento, no início da Escritura, né? Gênesis, a promessa que Deus fez a Abraão, né? A promessa que Deus fez a Abraão, né? Que de ti será bendita todas as famílias da face da terra, glória a Deus, que seriam numerosos, né? Como as estrelas do céu, meu irmão. É por isso que a Bíblia em algum momento vai dizer que Jesus, filho de Davi, né? Inicia a genealogia de Cristo lá em Mateus, filho de Abraão, né? Então, espiritualmente, né? Ali a palavra quer dizer, está apontando, né? Para essa dispensação, né? Para Jesus Cristo como Salvador do mundo, né? E humanamente falando, Jesus Cristo ele veio da linhagem de Abraão. Amém? Glórias a Deus, né? E eu até notei aqui uma referência, uma passagem, né, que está lá em Marcos, no capítulo 2, e especificamente o versículo 17, ele vai dizer assim, ó, o versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele senta na mesa com alguns pecadores, e da mesma forma que acontece aqui, né, com os religiosos questionando o fato de Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, sendo ele um publicano, né, ou seja, um judeu que servia, né, o Império Romano, e isso fazia com que os judeus tivessem raiva, ódio de Zaqueu, né? Então Jesus Cristo ali, sentado com os pecadores, e Jesus, ele, né, ouvindo o que os religiosos daquela época falavam sobre o fato dele sentar com pecadores, ele vai dizer, ele vai exortar aquelas pessoas e a mim e a você, para que nós venhamos vigiar, né, e crermos nos profetas para prosperarmos e não somente falar mal, né, sem ter um conhecimento de causa, né? Então, Jesus Cristo, ele vai dizer, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Glórias a Deus. Eu vim, né, chamar pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus, conjecturando o que está lá. Certo? Então, essa é a palavra de Deus. A primeira pregação de Cristo, né, está nos evangelhos, está em Marcos capítulo 1, versículo 15, né? Mateus 4, 17, vem à minha memória agora essas duas passagens, que Jesus prega, né? A primeira pregação de Cristo é: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Glória a Deus, né? Então, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, está convidando o ser humano a voltar à sua formação original. Porque a palavra diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus nos criou com as próprias mãos, aleluia, imagem e semelhança dele. Jesus Cristo, ele veio justamente para tirar o pecado de dentro de nós. Isso não significa que não iremos pecar em algum momento, que mesmo você conhecendo a Cristo. Mas a palavra diz que Jesus Cristo, além de ser Senhor, Salvador, ele também é advogado. Glórias a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar, te restituir e te colocar sobre firmes alicerces. Amém? Glória a Deus. E agora, eu gostaria de fazer um apelo com base numa palavra que está lá em Apocalipse. Eu vou ler aqui numa outra versão, né? Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus.
Quem promete é Jesus, meu irmão. Então, com base nessa promessa, eu gostaria de fazer um apelo a você que está ouvindo nessa mensagem, né? Jesus quer entrar, assim como entrou na casa de Zaqueu, sendo ele um pecador, mas que inclinou-se o coração para Cristo, porque a palavra disse que ele subiu numa árvore, porque queria ver Jesus Cristo, e a salvação entrou na casa dele. Eu creio, meu irmão, e você creia pela fé. Se nós inclinarmos agora, porque Deus, ele é imparcial, né? Deus é democrático, a lei dele é para todos, assim como as promessas, assim como a lei e as promessas. Amém? Então, se você sentir de Deus e quer realmente que essa promessa se cumpra em sua vida, que Jesus Cristo entre na sua casa, tanto física quanto espiritual, que é o teu corpo, né? Faça essa oração comigo. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Tira meu nome do livro da culpa, escreve meu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Faça com fé, meu irmão, e receba a sua promessa. Amém.